minha irmã Inês Maria. Irmã Dilecta. E eu, irmã Carne. Bom, a primeira está na lista que sou eu, porque sou mais velha. Minha vocação surgiu porque a nossa família é uma família religiosa que tinha para o Brasil como imigrantes no tempo lá de 1800, 1900. E aqui no Brasil havia uma propaganda muito grande no exterior para as nações virem para cá, porque era dificuldade de manutenção, ou sei lá. Então eles vieram em mais famílias, em grupos de famílias, e eles se apoiavam mutuamente. Então eles se estabeleciam, o governo dava assim terra para eles trabalharem, porque aqui no Brasil havia abolido a escravatura. Foi dessa época. Agora, nossos pais já nasceram no Brasil, mas a maioria dessas irmãs que estão no Rio Grande do Sul, irmãs de Maria, são de descendentes de italianos, desses grupos italianos que vieram como imigrantes na época da abolição da escravatura. E eram famílias bem constituídas, que, assim, com uma cultura também bastante aprimorada no sentido da cidadania. E eles praticavam a religião, sabiam dos bons princípios e cultivavam também nas crianças, nas escolas, famílias, o procedimento religioso e tal. Então, dessas famílias surgiram muitas vocações, porque o ideal da santidade era como que vivido e pregado em família. Os pais davam catequese para os filhos, e os filhos ouviam com atenção e aprendiam a maneira certa de viver cristamente. Então, como as famílias eram numerosas, Deus escolhia o que Ele queria. De cada família ainda ia sobrar para formar uma família que também era importante, e nós sabíamos da importância de uma família para a vivência do Evangelho, porque o Cristo falou claro: crescei e multiplicai-vos. E a gente sabia que, por exemplo, que uma família era uma bênção, né? E os filhos também cresciam com bons princípios. E foi daí que foi surgindo. Então, pode-se imaginar, por exemplo, eu tinha, nos meus livros de escola, eu tinha também um livro de Santa Teresinha do Menino Jesus. E como a mãe valorizava o ideal da santidade, e a literatura, e o que entrava dentro de casa era algo digno, né? Então, o ideal da santidade crescia também no coração dos filhos. E foi daí que eu tinha mais ou menos a idade de me decidir se quisesse uma vida ou outra. E daí eu me decidi para ficar irmã de Maria, e o meu irmão mais velho, que ficou sacerdote, ele me apoiava e
me ajudou nessa decisão, também na escolha, porque aí entrava o carisma da vida consagrada que a gente ia abraçar. Depois, qual foi a segunda irmã? Então fui eu. E daí, como eu era mais velha, depois vinha ela e ela. Então eu fui a segunda. A minha história começou já desde a infância. Eu sou 5 anos mais nova, não, 7 anos mais nova que ela. Aí um dia eu era assim, ainda menina, brincalhona, né? Eu estava brincando fora, assim, no jardim, fora da casa, e esse irmão nosso, que já era padre, ele estava tomando chimarrão com o pai e a mãe. E aí ele viu eu lá brincando, ele falou, eu me chamo irmã Inês, né? E ele falou assim, eu vou levar a Inezinha para o convento. E eu falei assim, não, mas para onde? Ele disse, para Santa Maria. Falei, não, eu vou em Nova Palma, naquelas irmãs que tem um hábito tão bonito. E era bonito mesmo, assim, um véu que cobria o rosto, bem, tudo mais coberto ainda do que este. Aí ele disse assim, mas as irmãs que eu achei de te levar, elas mostram o cabelo. Ele falou, naquela época as irmãs não mostravam o cabelo, que eram as irmãs de Maria de Schoenstatt, que há pouco tinham vindo da Alemanha para fundar os santuários, e como está agora tão espalhado no Brasil inteiro, né? Tá bom, passou. E aí a irmã Dileta, minha irmã mais velha, escutou a conversa. Aí ela saiu para fora e falou assim, então tá, eu acho que a irmã Dileta ainda não tinha falado com o pai e com a mãe, e nem com ele. Então ela falou assim, não, então se ela não quer ir, deixa que vou eu. Ela disse, deixa que vou eu. Aí ela foi, mas depois, claro, mais tarde eu fui também, porque eu também queria, né, essa vocação. E foi assim que se desenvolveu a minha vocação, até hoje. Olha, eu em casa, eu estudei num colégio de irmãs, e mesmo tinha as outras que já eram irmãs, e eu achava muito bonito, muito bonito. E quando eu tinha 16 anos, eu achava muito bonito, mas eu não tinha plena certeza se era esse mesmo caminho. Mas aí eu pensei, não, eu quero experimentar. Aí eu fui em Londrina, no Juvenato, e fiquei 4 anos como estudando, né, como juvenista, e eu gostei muito. Achei que assim que podia ser, né? Eu gostei muito e segui. E assim eu me tornei irmã de Maria. E também me entusiasmou muito o empenhar a vida pela obra de Schoenstatt como irmã de Maria. E foi assim. Eu fui cada dia no caminho da formação, cada dia me firmando mais, né? Foi assim o meu caminho de irmã de Maria. Quer dizer, das famílias de hoje, nem sei se nós servimos como exemplo, porque a nossa família era grande, muito grande. Nós éramos em 15 irmãos, 10 irmãos casaram. Agora há pouco eu viajei para o Rio Grande do Sul, onde também a irmã Carmen não pertence a essa província. Ela pertence à província de Santa Maria. Nós somos todas dessa região do Rio Grande do Sul. Por exemplo, agora que eu estive de férias visitando os nossos parentes, principalmente sobrinhos, que é claro que pai e mãe nós não temos mais, porque era uma família bem antiga, né? Então a sobrinhada toda já está na casa de ser, e eles já quase, eles são avós já, e tem famílias grandes também, quer dizer, grandes não, assim, os mais velhos
têm família um pouco maior, mas os mais novos já é que nem hoje. Eles não têm mais do que 3 filhos, 2 filhos, 5 filhos, acabou por aí, né? E então é isso, né? Que não é assim que a gente ficou irmã porque foi pressionada, qualquer coisa. Até que, tanto assim que eu vi o meu pai chorar pela primeira vez o dia que eu saí de casa, por exemplo. Realmente. O amor e a família natural pela família religiosa. Não deixa de ser a mesma família só com outras pessoas, mas a gente procura essa afeição de irmãs, como irmãs vivia antes, mesma coisa. E nós formamos 2 famílias, tá claro, a família natural e a família religiosa. São as 2 diferentes, mas não deixam de ser famílias. Depois, como jovens, nós tínhamos tarefas assim grandes, né? Trabalhávamos escolas, etc., superiores, e assim foi indo. Claro, agora é tudo mais suave, por causa também da idade. As 3 já não são mais jovens, né? Como vocês podem perceber no nosso físico, né? Mas a alma continua jovem, a mente continua jovem.